Un desconocido dejó un potro en la puerta y desapareció. A neblina densa e fria envolvia a fazenda Sereno, criando uma barreira invisível entre o mundo e seus segredos. O inspetor Elias Vidal chegou antes do amanhecer completo, guiado apenas pelo relato lacônico e bizarro que o tirara de sua rotina na capital. Ele era um homem que buscava a quietude no campo, mas encontrou um silêncio carregado, onde cada sombra parecia guardar uma verdade inconveniente. A fazenda Sereno, palco de gerações de riqueza e intriga na região, tornara-se o teatro de um enigma singular que desafiava a lógica policial. A propriedade ostentava uma grandiosidade decadente. Seus portões de ferro forjado pareciam engolir a luz, e o ar pesado cheirava a terra úmida e história não contada. O objeto central do mistério aguardava pacientemente no pátio de pedra. Não era ouro roubado, nenhum corpo, embora Elias sentisse a presença da morte ou de algo igualmente perturbador na atmosfera. Era um potro, jovem e vigoroso, de pelagem escura, quase azeviche, com uma mancha branca na testa em forma de lua crescente. O animal não pertencia à fazenda, fato confirmado pelo capataz, cujo rosto trazia a marca do espanto contido. O potro fora deixado ali, amarrado frouxamente ao portal principal, sem rastros do indivíduo que o depositara. A única evidência de passagem era a fina camada de lama nas suas ferraduras, incomum para aquela propriedade, e a ausência absoluta de pegadas humanas distintas na terra batida ao redor, sugerindo uma chegada ou fuga executada com precisão sobrenatural sob o manto da neblina. A família Rivas, proprietária da Sereno e conhecida por sua discrição impenetrável e orgulho ancestral, estava em estado de choque silencioso. Para Elias, a entrega não solicitada de um cavalo puro sangue era muito mais do que um ato de vandalismo. Era uma declaração cuidadosamente arquitetada, um desafio lançado com precisão cirúrgica contra a estabilidade dos Rivas. Por que um presente tão valioso? E por que o anonimato absoluto? O potro era inegavelmente de alto valor genético, e a maneira como fora deixado, quase como uma oferenda ritualística, sugeria uma familiaridade íntima com a rotina da fazenda, ou talvez um profundo e calculado desprezo pelas suas regras. A cena evocava a sensação de uma parábola brutal, esperando para ser interpretada. Elias, conhecido por sua capacidade dedutiva de desvendar mentiras enterradas sob camadas de cortesia social, sentiu o peso da tarefa. Ele sabia que a investigação não seria sobre a descoberta de um ladrão comum, mas sobre a decifração de um código complexo. O potro era o primeiro caractere de uma longa e perigosa mensagem, talvez uma vingança tardia ou a cobrança de uma dívida antiga. A resolução desse mistério exigiria que ele mergulhasse na história sombria da linhagem Rivas, confrontando pactos antigos, traições silenciadas e a complexa teia de justiça privada que regia aquela elite rural. A verdade, ele suspeitava, estaria escondida na intersecção entre o orgulho familiar e o preço impagável da redenção. Ele precisava descobrir a quem o potro pertencia antes, e mais crucialmente, o que o estranho anônimo esperava receber em troca de um presente tão perturbador. O silêncio do animal, imóvel e observador, parecia ecoar a promessa de uma revelação dolorosa que desvendaria a fragilidade da aparente ordem da fazenda Sereno, colocando em xeque a própria definição de justiça naquele canto isolado do mundo. A jornada começava ali, com a quietude ameaçadora de um cavalo abandonado à porta. A presença do potro forçava a família Rivas, acostumada a resolver seus problemas em particular, a encarar uma intervenção externa e pública. Elias compreendia que o ato de deixar o animal à vista de todos era uma forma de pressão psicológica, uma maneira de forçar os residentes a reconhecerem um erro passado.
O medo pairava sobre os rostos dos membros da família. Não o medo de um ladrão, mas o pavor de que segredos há muito sepultados estivessem prestes a vir à luz. Ele sabia que cada passo da investigação seria resistido, pois a verdade era uma mercadoria perigosa naquele ambiente de honra e fachada. A neblina começava a se dissipar lentamente, revelando a extensão da terra e a vastidão do desafio. O inspetor observava a mancha em forma de lua crescente na testa do potro. Um detalhe pequeno, mas específico. Não era apenas um potro, era aquele potro. A singularidade do animal era a chave para rastrear sua origem e, consequentemente, o remetente daquela sinistra entrega. A investigação de Elias começava não com interrogações, mas com a observação minuciosa do presente, buscando decifrar a intenção por trás da misteriosa doação. Ele precisava reconstruir o caminho percorrido pelo estranho anônimo, desvendando o elo entre o cavalo e a história da família Rivas, imersa em mistérios de décadas. A tarefa exigia paciência e uma leitura perspicaz dos sinais não verbais. A fazenda Sereno guardava muitas verdades amargas, e Elias tinha a intuição de que o potro era apenas a ponta do iceberg de uma intrincada trama de decepção e vingança. A busca pela justiça naquele momento era inseparável da busca por uma verdade histórica que a família Rivas tentava desesperadamente manter enterrada. A jornada seria longa e as revelações, ele estava certo, seriam chocantes. A neblina fina que restava conferia ao local um aspecto etéreo, quase irreal. O inspetor Elias Vidal, com sua experiência em navegar pela complexidade da alma humana, preparava-se para enfrentar não um criminoso comum, mas um mestre da manipulação psicológica, alguém que usava símbolos e silêncio para infligir o terror. O potro aguardava, um arauto mudo da calamidade iminente. Parte 1. O enigma. A fazenda Sereno estendia-se por colinas suavemente onduladas, seu casarão principal, construído em pedra escura e madeira nobre, datando do final do século XIX. A arquitetura austera refletia o caráter de seus moradores, resilientes mas reservados, e firmemente ancorados em tradições imutáveis. O inspetor Elias Vidal, um homem de 40 e poucos anos, com a mente afiada de um cirurgião e os olhos cansados de quem viu demais, sentia a atenção impregnada nas paredes. Seu mundo comum, a rotina burocrática da cidade, havia sido trocado abruptamente por este palco rural de intriga. A matriarca, Dona Clarice Rivas, observava a cena da varanda superior. Sua postura era de rigidez inabalável, um controle que mal disfarçava a profunda perturbação. Elias notou que o medo da matriarca não era direcionado ao estranho, mas sim à repercussão do seu ato. A presença do potro era um insulto público, uma afronta à honra familiar que eles valorizavam acima de tudo. A fazenda Sereno era um universo autocontido, e a necessidade de chamar a polícia era em si uma derrota. A investigação inicial concentrou-se no animal. O potro, um macho jovem e saudável, era claramente um exemplar de uma linhagem específica, conhecida por sua velocidade e rara pelagem escura. Elias convocou um veterinário e especialista em equinos da região vizinha, Dr. Ivo Mesquita, para analisar o animal. A análise revelou rapidamente que o potro não era apenas puro sangue, mas portador de uma marca de fogo sutil, quase apagada, sob a crina. Essa marca indicava a origem do animal, um criador distante, o Raras Águas Claras, de propriedade do barão Valdemar Siqueira, um rival de longa data dos Rivas em negócios e prestígio social. A descoberta da marca de fogo era o primeiro fio de Ariadne. O barão Siqueira e a família Rivas mantinham uma rivalidade fria, mas intensa, que remontava a uma disputa de terras na década de 1980.
O barão havia perdido recentemente um processo judicial de alto perfil para os Rivas, o que lhe proporcionava um motivo de vingança, embora o método parecesse excessivamente indireto. Elias considerava a possibilidade de que o potro fosse um presente envenenado, uma provocação calculada para desestabilizar os Rivas publicamente. Enquanto a equipe técnica examinava o pátio em busca de vestígios, Elias conduziu a primeira rodada de observações internas. A casa era habitada por Dona Clarice, seus 2 filhos, o primogênito Bernardo Rivas, um homem de negócios impetuoso, e a caçula Sofia Rivas, uma artista reservada que voltara recentemente à fazenda após anos na Europa, e o capataz da família, Josué, leal e taciturno. Bernardo Rivas reagiu com indignação e pressa, exigindo a remoção imediata do animal e a resolução rápida do caso para evitar o escândalo. Sua preocupação era estritamente financeira e reputacional. Sofia Rivas, em contraste, observava o potro com uma fascinação melancólica. Seu olhar carregava uma tristeza que Elias julgou não estar ligada apenas ao incidente, mas a uma dor mais profunda, intrinsecamente ligada à fazenda Sereno. O capataz, Josué, forneceu a Elias informações cruciais sobre as rotas de acesso à fazenda. A Sereno possuía apenas um portão principal e um caminho de serviço escondido, raramente usado. Josué garantiu que o portão principal estava trancado na noite anterior, mas o caminho de serviço passava por uma área menos vigiada. O criminoso ou mensageiro deve ter usado uma rota alternativa ou possuía uma cópia da chave. A hipótese do barão Siqueira parecia menos provável. A logística da entrega exigia um conhecimento detalhado dos horários e da segurança da fazenda. O mistério se aprofundava. O estranho que deixara o potro não era um inimigo externo, mas alguém com acesso facilitado. A desconfiança começou a se instalar entre os próprios moradores da Sereno. Elias sentia que o potro, com sua marca de fogo quase invisível, era mais do que uma provocação. Era uma acusação silenciosa, direcionada a um membro específico da família Rivas, ou a um evento específico em seu passado. Parte 2. A investigação. A investigação formal começou. Elias atendeu ao chamado à aventura da anomalia, direcionando seus esforços para rastrear o histórico do potro no raras águas claras. Enquanto isso, a tensão na fazenda Sereno aumentava. O potro, agora alojado em um estábulo temporário, tornara-se o centro de todas as atenções e o catalisador de antigas mágoas. O contato com o raras águas claras confirmou que o potro, batizado de Eclipse, havia desaparecido há 3 dias. O barão Siqueira, informado sobre o paradeiro de Eclipse, reagiu com fúria. Ele via a devolução do animal em território Rivas não como uma compensação, mas como uma humilhação dupla. Elias via nisso um engodo, pista falsa clássica. O barão tinha motivo para a vingança, mas o método parecia desproporcional à sua reputação de homem pragmático. Elias suspeitava que alguém estava usando a inimizade entre as 2 famílias para desviar a atenção. A análise do veterinário, Dr. Mesquita, forneceu um detalhe intrigante. Eclipse, embora saudável, havia sido recentemente medicado com sedativos leves, o que explicava sua docilidade e a ausência de luta durante o transporte. O estranho não apenas roubara Eclipse, mas o havia preparado para a entrega silenciosa. Isso indicava planejamento meticuloso e um toque de profissionalismo. Elias concentrou-se então na busca por um mentor ou informante local. Encontrou-o em Arnaldo, um antigo administrador da fazenda Sereno, agora aposentado e vivendo à margem da propriedade. Arnaldo, amargo por ter sido dispensado pelos Rivas anos antes, mas ainda ligado à história da fazenda, tornou-se a fonte de Elias sobre o passado turbulento da família. Arnaldo revelou que o fundador da riqueza Rivas, o patriarca falecido há 20 anos, Coronel Augusto Rivas,
era conhecido por sua impiedade nos negócios. Ele mencionou um incidente específico ocorrido 20 anos antes, envolvendo uma família de criadores vizinhos, os Medeiros. O coronel Augusto havia se apossado das terras dos Medeiros através de manobras jurídicas questionáveis, levando o patriarca Medeiros ao suicídio. A família Medeiros desapareceu da região logo em seguida. Essa informação adicionava uma nova camada de profundidade. A entrega do potro poderia não ser uma vingança do barão Siqueira, mas uma represália da família Medeiros, ressurgindo após 2 décadas. O número 20 ressoava. O potro, Elias estimava, tinha cerca de 2 anos de idade. Aprofundando a investigação sobre a família Rivas atual, Elias percebeu que a dinâmica interna era fraturada. Bernardo, o filho mais velho, gerenciava a fazenda com mãos de ferro, mas estava sob pressão financeira devido a investimentos arriscados em São Paulo. Sofia, a artista, mantinha uma distância emocional de sua família, e seu retorno recente era motivado por uma saúde debilitada de Dona Clarice. Dona Clarice, ao ser questionada sobre os Medeiros, manteve um silêncio pétreo, apenas afirmando que assuntos antigos estavam encerrados. Sua recusa em cooperar apenas reforçou a convicção de Elias de que o coração do mistério estava enterrado no passado. Elias percebeu que o estranho havia escolhido Eclipse por sua singularidade, mas talvez também por uma associação simbólica mais profunda, a mancha em forma de lua crescente. Elias pesquisou a genealogia dos cavalos Rivas, descobrindo que o garanhão favorito do coronel Augusto, chamado Nocturno, possuía uma marca idêntica. Era uma alusão deliberada, um símbolo que apenas os Rivas mais antigos reconheceriam, ligando o Eclipse diretamente à memória do patriarca. Parte 3. Os suspeitos. O surgimento da família Medeiros introduziu um novo conjunto de inimigos potenciais. A busca por registros dos Medeiros levou Elias a encontrar o nome de um dos filhos, Rafael Medeiros, que havia se tornado um renomado especialista em equinos na Europa antes de sumir do radar nos últimos anos. A coincidência era gritante. Um especialista em cavalos, com um motivo forte de vingança contra os Rivas. Elias começou a triangular os suspeitos, avaliando quem dentro da Fazenda Sereno teria facilitado o acesso de Rafael Medeiros, caso ele fosse o estranho, ou quem estaria manipulando a situação para fins próprios. O primeiro suspeito era Bernardo Rivas. Sua pressa em encerrar o caso e seu evidente estresse financeiro levantaram suspeitas. Se Bernardo estivesse em dívida, a entrega do potro poderia ser um aviso de agiotas sofisticados. Contudo, Elias descartou essa hipótese. O modus operandi era artístico demais para cobradores de dívidas. A segunda suspeita recaía sobre Sofia Rivas. Sua sensibilidade e seu distanciamento da moralidade familiar a tornavam uma candidata à aliada secreta do Vingador. Sofia passava longos períodos em seu estúdio, pintando. Elias notou que suas telas recentes estavam cheias de motivos equinos e cores escuras, mas ela negava qualquer conhecimento sobre o potro ou os Medeiros. No entanto, ela havia retornado à fazenda exatamente na mesma época em que Eclipse havia desaparecido do Raras Águas Claras. O capataz Josué, o leal. Sua lealdade parecia inabalável, mas ele conhecia todos os segredos de segurança da fazenda. Elias descobriu que Josué tinha laços familiares distantes com os Medeiros, um fato que ele havia omitido. Esse segredo adicionava uma complexidade de motivo, lealdade dividida ou ressentimento silencioso. A investigação levou Elias a confrontar o barão Siqueira novamente, desta vez em seu Raras. O barão, arrogante e furioso, admitiu que a perda de Eclipse era uma grande ofensa, mas insistia que a vingança elegante não era seu estilo. Ele preferia a destruição pública e legal. No entanto, ele revelou um detalhe sobre Eclipse.
O potro tinha um defeito genético raro que, embora não fosse letal, o tornava inútil para a reprodução de elite. A entrega de Eclipse era, portanto, um insulto triplo, um roubo, uma humilhação no território inimigo e a entrega de um presente defeituoso. O verdadeiro propósito do estranho começou a tomar forma. A vingança era mais sobre causar dor psicológica e expor a falha, o defeito, do que sobre o valor material. Elias sentiu que estava se aproximando do Approach to the Inmost Cave, o lugar onde a verdade residia, escondida no coração da história familiar. Ele precisava de uma maneira de ligar Rafael Medeiros, o especialista em equinos, diretamente à Fazenda Sereno. Arnaldo, o mentor amargo, forneceu o último fragmento de informação. 20 anos atrás, antes do suicídio do pai, Rafael Medeiros, ainda adolescente, havia trabalhado brevemente na Sereno. Ele era o único que conhecia o padrão exato da ferragem usada pelo coronel Augusto Rivas. Elias examinou novamente as ferraduras de Eclipse e encontrou o que buscava: uma minúscula modificação no padrão de um dos cravos, uma técnica obsoleta que apenas os ferreiros da Sereno usavam na época do coronel. O estranho que transportou Eclipse havia trocado propositalmente uma das ferraduras do potro por uma com a marca antiga da fazenda. O potro não era apenas um presente, era um recibo com a assinatura do Vingador, provando que ele havia estado na Sereno no passado. Parte 4. O ponto de virada. A descoberta da ferradura antiga foi o ponto de não retorno. Elias sabia que Rafael Medeiros não estava apenas buscando vingança, mas reescrevendo a história com precisão meticulosa. No entanto, ele notou uma discrepância crucial. A ferradura antiga, embora com o padrão Rivas, parecia ter sido colocada recentemente com cravos novos. O criminoso havia preparado a evidência, o que sugeria que ele estava ativamente no Brasil há algum tempo, não recém-chegado da Europa. Elias convocou todos os Rivas para uma reunião no escritório principal, usando a descoberta da ferradura como alavanca. Ele expôs a conexão com Rafael Medeiros e a vingança histórica. Dona Clarice, sob pressão, desmoronou, admitindo o erro do marido no passado, mas negando saber o paradeiro de Rafael. No meio da discussão, Sofia Rivas reagiu de forma inesperada. Ela não negou o passado, mas questionou a motivação de Elias em desenterrar velhas feridas. Seu olhar, que antes parecia melancólico, agora era de desafio. Elias percebeu que Sofia tinha informações, mas estava protegendo alguém. Ele mudou o foco, não para Rafael Medeiros, mas para a noite da entrega. Ele questionou Sofia sobre o caminho de serviço, a rota não vigiada. Sofia revelou um detalhe crucial. Ela havia estado perto do caminho de serviço na noite do incidente, observando as estrelas. Ela usava isso como pretexto para suas fugas da casa. Ela garantiu que não viu ninguém, mas ouviu algo. Um som sutil, não de um carro, mas de uma carroça de mão sendo empurrada. O potro havia sido transportado de forma rústica na última milha, para evitar o barulho do motor. Isso indicava que o ponto de entrega final estava próximo da fazenda, talvez a casa de alguém que morava nas proximidades. A descrição da carroça de mão era o gatilho que Elias precisava. Quem naquelas terras remotas ainda usava uma carroça de mão para transporte noturno? O antigo administrador, Arnaldo, o mentor amargo. Elias revisou o perfil de Arnaldo. Ele morava isolado, perto da fronteira da Fazenda Sereno, e tinha laços com os Medeiros. Arnaldo possuía um motivo: a vingança contra os Rivas por sua demissão, misturada à lealdade aos Medeiros. O ponto de virada era a compreensão de que o mensageiro e o vingador principal poderiam ser pessoas diferentes, ou que Arnaldo estava agindo em nome de Rafael Medeiros. Elias foi à casa de Arnaldo. O lugar era modesto, mas limpo. Ele não encontrou Arnaldo, mas encontrou a carroça de mão. E, mais importante, ele encontrou uma carta.
A carta, em caligrafia elegante, não era de Arnaldo, mas de Rafael Medeiros, endereçada a Arnaldo. A carta agradecia a Arnaldo por esconder a carga e por facilitar a entrega. Rafael estava na Europa e coordenava tudo à distância, usando Arnaldo como seu executor no Brasil. A carta continha a verdade mais chocante. O potro, Eclipse, havia sido entregue não para humilhar os Rivas publicamente, mas para resgatar algo que o coronel Augusto Rivas havia roubado de Rafael Medeiros 20 anos antes, algo que estava escondido na Fazenda Sereno. Rafael não queria vingança imediata, ele queria uma troca. Eclipse em troca da revelação do segredo. Parte 5. O confronto. A carta de Rafael Medeiros transformou o caso de roubo para extorsão de segredo. Elias tinha agora uma arma contra os Rivas, a ameaça de que Rafael revelaria o segredo à mídia se suas exigências não fossem atendidas. Elias voltou à Fazenda Sereno e confrontou Dona Clarice novamente. Ele usou a informação do cavalo com o defeito genético. Por que um animal defeituoso? Ele perguntou. Rafael Medeiros não queria apenas expor a falha de vocês. Ele estava espelhando um erro passado, um defeito que Coronel Augusto infligiu a ele. Dona Clarice, encurralada, finalmente revelou a verdadeira história. 20 anos atrás, quando o Coronel Augusto se apoderou das terras dos Medeiros, ele também roubou uma inovação de Rafael. Um livro de códigos e registros genéticos de uma linhagem de cavalos única, desenvolvida pelos Medeiros. O livro continha a chave para criar cavalos de corrida excepcionais e valia milhões. O coronel usou esses registros para aprimorar sua própria criação e o resultado foi o Garanhão Nocturno. O segredo, o tesouro, estava escondido nos alicerces da Sereno. O potro Eclipse, com sua mancha de lua crescente, uma característica da linhagem Medeiros que o coronel havia suprimido artificialmente, era um lembrete vivo de que o coronel roubara a glória de Rafael. Eclipse era o ordeal que forçava os Rivas a confrontar sua origem corrupta. Enquanto a família Rivas debatia se deveriam atender às exigências de Rafael, Elias sentiu que a história ainda não estava completa. Se Rafael estava na Europa e Arnaldo era o executor, quem havia trocado a ferradura para incriminar o passado da Sereno? O ato parecia mais pessoal do que uma simples mensagem de Arnaldo. Elias revisitou a cena, concentrando-se nos detalhes de Sofia. Ela havia retornado recentemente e seu trabalho artístico era focado em cavalos. Havia uma estranha simetria entre Sofia e Rafael, ambos artistas, ambos sentindo-se alheios ao legado Rivas. Elias chamou Sofia para um segundo confronto. Ele não a acusou de ser o estranho, mas de ser a facilitadora ativa. Ele questionou o motivo de seu retorno. Sofia, abalada pela revelação da mãe, confessou. O verdadeiro segredo não era apenas o livro de registros. Sofia e Rafael Medeiros mantinham uma correspondência secreta há anos. Eles eram aliados na busca pela verdade. Sofia não apenas sabia da entrega de Eclipse, ela havia garantido que o potro fosse levado ao local, mas ela não havia trocado a ferradura. Sofia revelou que, na noite da entrega, ela viu Josué, o capataz, por perto. Ele estava nervoso e carregava ferramentas. Josué não estava apenas protegendo o segredo, ele estava adicionando uma camada extra de culpa à família. Josué, o capataz leal, era o terceiro ator, o agente duplo. Elias confrontou Josué. Josué, ao ser pressionado, admitiu ter trocado a ferradura. Ele não agiu a mando de Rafael nem dos Rivas. Josué, cujo pai havia sido um ferreiro da Fazenda Sereno e testemunha do roubo do coronel Augusto, agia por um senso de justiça pessoal para garantir que a culpa da família Rivas fosse inegável. Ele queria que a verdade histórica fosse revelada, não apenas o segredo do livro. Ele havia sido o traidor da casa, impulsionado pela moralidade. Parte 6. A revelação com as peças no lugar, o panorama da decepção estava claro.
O estranho que deixou o potro era uma coalizão de justiça. Rafael Medeiros, o cérebro e o vingador remoto. Arnaldo, o mensageiro, e Josué, o facilitador interno e o adicionador de evidências incriminatórias. A revelação do livro de registros genéticos forçou os Rivas a um acordo. Dona Clarice, temendo a desgraça pública e finalmente buscando a redenção de sua linhagem, concordou em ceder os registros a Rafael Medeiros. A verdadeira justiça para Rafael não era a destruição dos Rivas, mas a recuperação de seu legado e o reconhecimento de sua genialidade. O potro eclipse, o catalisador de toda a confusão, seria devolvido ao barão Siqueira. Elias observou a escavação. O livro de registros foi encontrado envolto em couro envelhecido, exatamente onde o coronel Augusto o havia escondido 20 anos antes. Era a prova concreta do roubo e da mentira que sustentava a riqueza da Sereno. O inspetor, cumprindo sua promessa, garantiu que a família Rivas faria um acordo de não divulgação com Rafael Medeiros, protegendo a honra de Sofia e Arnaldo, cujas ações, embora ilegais, eram motivadas pela busca da verdade. O caso seria fechado como um roubo de cavalo resolvido, com um acordo privado entre as partes, obscurecendo a trama maior. A justiça não foi alcançada pela punição, mas pelo reconhecimento da verdade. O coronel Augusto havia morrido impune, mas seu legado de fraude foi finalmente exposto internamente. O desfecho trouxe uma calma estranha à fazenda Sereno. Bernardo Rivas foi forçado a encarar a fragilidade de sua herança, e Sofia encontrou uma forma de paz, sabendo que a verdade que a atormentava havia sido liberada. Elias testemunhou a dissolução de uma mentira de 20 anos. Parte 7. A resolução. Dias após o confronto, a fazenda Sereno readquiriu uma quietude diferente, purificada pela revelação. Eclipse, o potro da lua crescente, foi preparado para retornar ao raras águas claras. Sua partida simbolizava o encerramento do capítulo de decepção. Elias Vidal, preparando-se para o caminho de volta. A capital refletia sobre a natureza da verdade e da justiça. Ele percebeu que o estranho que deixara o potro, Rafael Medeiros, buscava uma forma de justiça mais profunda do que a legal, a justiça histórica. Ele queria o reconhecimento de que a glória dos Rivas era, na verdade, sua. Josué, o capataz, foi perdoado pelos Rivas, num gesto que sinalizava uma mudança na moralidade da família. Sua lealdade, embora dividida, havia sido o instrumento necessário para a redenção. O inspetor Elias Vidal deixou a fazenda Sereno levando consigo o elixir do conhecimento. Ele havia desvendado o mistério do potro, mas mais importante, havia desvendado a intrincada dança entre a fachada de honra e a realidade da fraude. O potro havia sido um mensageiro perfeito, silencioso, simbólico e forçador de confissões. A neblina, naquela manhã de partida, era mais leve. Elias sabia que a fazenda Sereno nunca mais seria a mesma. A verdade, uma vez liberada, remodela o futuro. O caso do potro misterioso não era sobre quem roubou, mas sobre quem mentiu. E a lição final era que não importa o quão fundo um segredo esteja enterrado, ele sempre encontra uma maneira, às vezes na forma de um presente indesejado, de retornar à porta de seus criadores. O inspetor partiu, deixando para trás os Rivas em sua reconstrução silenciosa, agora obrigados a viver com uma herança menos gloriosa, mas inegavelmente mais verdadeira. O potro Eclipse seguiu seu caminho, levando consigo a mancha da lua crescente que havia exposto a escuridão da fazenda Sereno. O ciclo se fechou, e a justiça, embora imperfeita, havia sido servida no campo da moralidade. A exposição da fraude histórica teve um efeito cáustico sobre a reputação da família Rivas na região. Não se tratava mais apenas de uma disputa de terras ou de um segredo guardado. O peso da revelação desvendada por Elias Vidal
transformou a percepção pública dos Rivas de patriarcas altivos para usurpadores fundadores. Os sussurros, que antes eram meras conjecturas, agora se solidificavam em convicção, corroendo a base de respeito que a linhagem havia meticulosamente construído ao longo de um século. Era um castigo social sutil, onde a condenação não vinha dos tribunais, mas do silêncio frio e calculista dos vizinhos e parceiros comerciais que antes os reverenciavam, marcando-os com o estigma da desonestidade inerente. Consequentemente, a aura de invencibilidade que cercava Bernardo Rivas desvaneceu-se rapidamente. Seu ímpeto empresarial, baseado na suposta solidez moral e financeira da herança Rivas, revelou-se frágil diante da transparência forçada. A verdade não apenas o desonrou, mas também contaminou suas recentes negociações, pois a confiança, moeda vital no mundo agrário, havia se esgotado. Ele se viu preso a um legado tóxico. O sucesso de seu pai, antes celebrado como genialidade, era agora um fardo de desonestidade que ele próprio, por omissão e usufruto, havia perpetuado. A ambição desenfreada de Bernardo, que o impulsionava a expandir o império, foi substituída por uma defensiva exaustiva, tentando mitigar o dano reputacional em vez de buscar novos horizontes de crescimento. Entretanto, para Sofia, a artista, a libertação da verdade atuou como um inesperado alívio catártico. O fardo de viver sob uma falsidade ancestral havia sempre sufocado sua criatividade e sua capacidade de amar o solo natal. Com o segredo exposto, a fachada que ela detestava ruiu, permitindo que uma nova e genuína relação com a Fazenda Sereno se estabelecesse. Suas telas, antes carregadas de sombras e figuras équinas angustiadas, começaram a incorporar tonalidades mais claras, evidenciando uma transformação interior desvinculada do peso da mentira familiar. Ela passou a ver o imóvel não como uma prisão de pompa, mas como um terreno a ser reescrito, despojado da glória enganosa. Por outro lado, Dona Clarice, a matriarca, experimentava o impacto da justiça tardia de uma forma solitária e implacável. Ela havia passado décadas defendendo o nome de um marido cuja memória ela agora reconhecia plenamente estava irrevocavelmente manchada. A dor não residia na perda do poder tangível, mas na percepção devastadora de que toda a sua vida adulta havia sido dedicada à preservação de uma miragem. O acordo estabelecido com a parte lesada, embora prático e legalmente eficiente, não lhe trouxe paz, mas sim um vazio profundo, a constatação de que o verdadeiro custo da ambição de seu marido era a alma de sua família. Ela carregava a pena silenciosa de quem viu sua fundação moral desintegrar-se. Ademais, a própria estrutura da Fazenda Sereno parecia absorver essa mudança ética. A imponência das colunas de pedra e os vastos salões, que outrora exalavam poder inquestionável, agora pareciam excessivos e vazios. O luxo material permaneceu intocado, mas o brilho moral se apagou, deixando a propriedade envolta em uma melancolia histórica. A fazenda, anteriormente um símbolo de prosperidade irrepreensível, tornou-se um monumento silencioso à falibilidade humana e à vaidade da acumulação. A partida de Elias Vidal selou o capítulo de intervenção externa, mas inaugurou uma nova era de vigilância interna e responsabilidade. A família Rivas, forçada a enxergar suas próprias imperfeições através do prisma da história reescrita, iniciou uma jornada forçada de autorreflexão. O mistério que começou com uma anomalia equina culminou numa lição amarga sobre o preço da integridade. A verdade tinha o poder de destruir a fundação de pedra, ensinando que a verdadeira herança não se media em hectares de terra ou riqueza acumulada, mas na honestidade com a qual os antepassados haviam traçado seus caminhos. A busca por essa nova integridade tornou-se o desafio silencioso e duradouro dos Rivas remanescentes,
um caminho longo e incerto, mas inevitavelmente mais honesto. Embora o inspetor Elias Vidal tivesse formalizado o encerramento do caso, registrando-o sob uma rúbrica diplomática de litígio civil resolvido e roubo de cavalo transacionado extrajudicialmente, a sensação de finalização plena permanecia distante. Ele havia negociado a justiça em vez de impô-la rigidamente, uma concessão que pesava sobre sua ética profissional. A verdade crua do roubo original, do segredo genético e da manipulação subsequente, embora conhecida por ele, estava confinada a um arquivo sigiloso, garantindo a paz social em detrimento da transparência legal absoluta. Ele percebia que, ao proteger Sofia e Josué de um processo criminal por seu envolvimento na entrega, ele havia inadvertidamente solidificado a barreira entre a lei escrita e a moralidade prática, uma dicotomia que desafiava a rigidez de seu treinamento. No entanto, essa escolha tática revelou uma compreensão mais matizada do poder regional. Elias compreendeu que, naquela jurisdição rural, o direito era menos uma balança cega e mais um complexo mosaico de influências e compensações históricas. A lei escrita funcionava como uma moldura rígida, mas o quadro real era pintado pelas alianças tácitas e pelos custos catastróficos de exposição total. A manutenção do silêncio negociado, nesse contexto específico, não era mera cumplicidade, mas uma estratégia de contenção, impedindo um colapso socioeconômico que engoliria todo o tecido da comunidade rural no processo de punir uma única família. Ele comparava a Fazenda Sereno não como uma fortaleza inexpugnável, mas sim como um navio remendado após um grande naufrágio moral, onde a prioridade era evitar que os remendos se rompessem e levassem a embarcação ao fundo. Paralelamente a esta reflexão, a comunidade policial local, inicialmente aliviada pela rápida conclusão do caso bizarro, começou a sentir a pressão indireta da repercussão silenciosa. O escândalo velado trouxe à tona a ineficácia das patrulhas fronteiriças e a facilidade surpreendente com que um segredo de décadas podia ser transportado através das estradas regionais sob o véu da noite. A falha não estava apenas na segurança privada dos Rivas, mas na rede de vigilância pública que falhou em notar o transporte de um animal de alto valor. Consequentemente, houve uma reestruturação discreta nos protocolos de ronda e um reforço da comunicação entre as delegacias vizinhas, uma admissão tácita de vulnerabilidade diante de ameaças sofisticadas, mesmo que oriundas de disputas privadas de alto nível. A presença do potro, antes um mero mistério excêntrico, tornara-se o estopim de uma reforma burocrática silenciosa, elevando o padrão de atenção sobre a criminalidade de colarinho branco no campo. Ademais, o destino dos colaboradores de Rafael Medeiros divergia drasticamente, ilustrando a seletividade da justiça prática. Josué, o capataz que agiu por convicção moral, encontrou-se em uma posição paradoxal. Embora perdoado formalmente por Dona Clarice, sua permanência na Sereno era insustentável. A lealdade quebrada era um estilhaço impossível de remover do tecido da fazenda. A desconfiança sutil de Bernardo, o herdeiro prático, superava qualquer perdão materno. Josué aceitou uma generosa compensação financeira e um emprego em uma propriedade distante, buscando o anonimato como um exílio meritório. Por outro lado, Arnaldo, o executor amargo, desapareceu com sua parte do acordo e com a satisfação ácida de ter perturbado o ciclo Rivas. Ele se tornou uma sombra, uma lenda local de como a vingança pode ser delegada e executada com precisão implacável. Em suma, a ausência de condenação explícita nos tribunais não significou a falta de penalidade, mas sim a transmutação da punição em consequências socioeconômicas e psicológicas duradouras.
Elias percebeu que a justiça, em sua forma mais eficaz e duradoura, operava fora dos artigos de lei. A entrega do livro de códigos genéticos era um ato de reparação que valia infinitamente mais do que qualquer multa ou pena de prisão para a família Rivas, pois atingia a essência de seu orgulho intelectual e patrimonial. Elias levou consigo a convicção de que o verdadeiro triunfo investigativo residia na capacidade de extrair a verdade e forçar a reparação, mesmo que isso exigisse negociar os limites formais da lei. O caso do potro misterioso redefiniu para ele o conceito de finalização, demonstrando que, às vezes, a conclusão é apenas o doloroso, mas necessário início de uma nova e mais honesta desordem. A materialidade imponente da fazenda Sereno, com suas colunas de pedra maciça e pisos de tábuas largas, passou a servir como um contraponto irônico à fragilidade recém-descoberta da identidade familiar. O lar, antes percebido como um refúgio inabalável de glória ancestral, metamorfoseou-se em uma câmara de eco de mentiras. O choque da revelação desestabilizou o senso de tempo dos Rivas. O passado, que deveria ser estático e honroso, subitamente se tornou maleável e ameaçador, exigindo uma reavaliação contínua de cada memória e cada relato transmitido. A dissonância cognitiva era palpável. O esforço de manter a fachada enquanto se vivia a ruína interna consumia a energia vital, transformando os rituais diários em atos mecânicos de sobrevivência social. Em contrapartida, a aparente calma pós-resolução escondia a semente de um assombro psicológico persistente, plantada pelo vingador que operava à distância. Rafael Medeiros, ao reaver o livro de códigos genéticos, não buscou apenas o ressarcimento patrimonial. Ele impôs uma vitória intelectual e moral sobre a linhagem Rivas. A recuperação do seu legado forçou os herdeiros a reconhecerem a superioridade daquele que haviam tentado aniquilar. A posse do conhecimento furtado, que fundamentava a fama equina da Sereno, tornou-se, ironicamente, um fardo de mediocridade para Bernardo, que agora administrava um sucesso cuja origem ele sabia ser fraudulenta e dependente da genialidade alheia. O resgate do livro não encerrou a vingança, mas garantiu que o triunfo do inimigo seria lembrado a cada safra, a cada nascimento de potro na fazenda. Além disso, a exposição da fraude central contaminou todas as outras narrativas familiares. A história dos Rivas, antes uma âncora de identidade, converteu-se em um campo minado de incertezas, compelindo os membros sobreviventes a uma exaustiva investigação de seus próprios registros. Diários empoeirados e correspondências antigas foram examinados sob uma nova ótica, buscando indícios de outras omissões e traições que poderiam estar escondidas sob a camada de verniz social. A confiança nos pilares da memória coletiva desmoronou, gerando um vazio histórico que exigia ser preenchido, não com fatos reconfortantes, mas com verdades duras. A necessidade de reescrever a própria origem impunha um custo emocional que ultrapassava qualquer sanção judicial. Isto posto, o potro Eclipse, embora fisicamente devolvido à fazenda rival, perdurava na fazenda Sereno como um fantasma simbólico. O animal tornou-se a personificação do trauma, um oráculo mudo que havia previsto a destruição da confiança. Qualquer cavalo com uma mancha branca na testa era, a partir de então, um gatilho psicológico, um lembrete vívido e inesperado da vulnerabilidade da propriedade. O objeto, em sua inocência equina, reteve um poder de evocação que superava o impacto de qualquer ameaça física direta, alterando a própria topografia emocional do local e marcando o pátio principal como o palco de uma humilhação irreparável. Por conseguinte, a dinâmica interpessoal entre Dona Clarice e Sofia passou por uma transformação complexa e paradoxal.
A verdade, embora dolorosa, removeu a necessidade de simulação, forjando uma nova intimidade baseada na desgraça compartilhada. Contudo, essa aproximação era temperada pela suspeita latente. Se a mãe havia mantido o silêncio sobre a grande fraude, que outras omissões moldavam seu caráter? A comunicação entre elas tornou-se meticulosa, cada frase avaliada em busca de sinceridade não dita, num esforço consciente para evitar a reincidência no ciclo de engano. A confiança, uma vez quebrada, exigia uma reconstrução lenta e dolorosa, fio por fio, fundamentada não mais na lealdade cega, mas na vigilância mútua e no reconhecimento tácito de suas respectivas falhas morais no passado. A principal consequência, até então não mensurada por Elias Vidal, manifestou-se na esfera creditícia regional. As instituições financeiras, que historicamente outorgavam empréstimos vultosos à Fazenda Sereno, baseando-se primariamente na credibilidade inquestionável do nome Rivas, iniciaram uma revisão cautelosa e urgente de seus portfólios. O sobrenome, que antes operava como garantia irrefutável para os bancos rurais, transformou-se subitamente em um passivo de alto risco reputacional. Afinal de contas, a garantia moral revelou-se fictícia. O lastro do patrimônio Rivas, embora vasto em hectares, era agora juridicamente vulnerável, dado que sua origem estava vinculada a um roubo de propriedade intelectual e a manobras questionáveis na aquisição original do solo. Esse novo clima de incerteza exigiu dos Rivas a apresentação de garantias materiais muito mais rígidas e penalizou drasticamente o acesso a novas linhas de crédito. Ademais, o vácuo de influência alastrou-se rapidamente pelo cenário político local. Os Rivas exerciam um controle sutil, porém decisivo, sobre a Câmara de Vereadores e o financiamento de obras públicas na região através de décadas de filantropia seletiva e favores mútuos. Com a desmoralização, a rede de patronagem que sustentava esse poder invisível desintegrou-se com velocidade surpreendente. Projetos de infraestrutura há muito tempo engavetados, dependentes da aprovação tácita e da inação estratégica dos Rivas, foram subitamente liberados por grupos rivais que aproveitaram a debilidade da família para assumir a dianteira na gestão municipal e na canalização de verbas estaduais. Neste sentido, a falência ética da família resultou em uma redistribuição instantânea da hegemonia política na comarca, com o poder migrando para oligarquias emergentes que jamais teriam ousado desafiar a autoridade Rivas em tempos de plena credibilidade. Um aspecto crucial que surgiu foi a depreciação subjetiva do próprio solo da Sereno. O mercado de terras de alto padrão valoriza a ancestralidade limpa e a história incontestável do proprietário. Ao se associar o nome Rivas à fraude fundacional, o metro quadrado da propriedade sofreu um declínio de percepção, um desgaste histórico que nenhuma produtividade agrícola poderia compensar no curto prazo. Investidores externos, antes ávidos por adquirir frações daquele império rural, retraíram-se temendo a litigância residual ou a conotação negativa do terreno tocado pela fraude. Pelo contrário, o Barão Siqueira e outros rivais mantiveram-se em alerta predatório, estudando a oportunidade de adquirir ativos desvalorizados, transformando a crise ética dos Rivas em uma oportunidade de expansão territorial e vingança financeira calculada. Outra camada de complicação se manifestou entre a mão de obra rural, dependente da Sereno. Gerações de trabalhadores haviam dependido da estabilidade e do paternalismo, ainda que rígido, dos Rivas, encarando-os como uma fonte perene de emprego. A revelação da origem criminosa da riqueza gerou um profundo cinismo entre os colonos e empregados da fazenda.
Eles não apenas testemunharam a queda moral dos seus patrões, mas também questionaram a legitimidade dos seus próprios salários e condições de trabalho, sabendo que a opulência que os sustentava era fruto de um delito original contra outra família trabalhadora. Dessa maneira, a lealdade inquestionável, pilar da estrutura latifundiária tradicional, foi substituída por uma desconfiança calculada, exigindo dos Rivas sobreviventes uma nova forma de negociação trabalhista, muito mais transparente e menos autoritária, para evitar paralisações ou deserções em massa em busca de empregadores com reputações imaculadas. Em última análise, a queda silenciosa da Fazenda Sereno serviu como um paradigma regional inevitável. O caso demonstrou de forma cabal que o poder construído sobre a dissimulação possuía uma vida útil limitada, independentemente da sua solidez material ou influência política. A desestruturação dos Rivas se tornou uma advertência cultural que redefiniu os critérios de sucesso na comunidade agrária. A ostentação não era mais suficiente. A fonte da riqueza precisava resistir ao escrutínio rigoroso da história e da ética. O legado do Coronel Augusto, que buscava a eternidade em títulos de terra e bens tangíveis, acabou por ensinar que a maior vulnerabilidade de um império reside sempre em suas fundações morais mais antigas e frágeis, expondo a falácia de que o poder poderia blindar-se contra a verdade. Para além dos reveses financeiros imediatos e das implicações políticas de longo alcance, surgiu um isolamento de natureza mais sutil e corrosiva: o ostracismo nas rodas especializadas da equinocultura. Os fóruns de criadores de cavalos puro-sangue, nos quais os Rivas historicamente ditavam tendências genéticas e regulamentos de competição, agora os tratavam com uma frieza calculada. O prestígio da Fazenda Sereno, antes um farol de excelência zootécnica e inovação regional, transformou-se em um estigma inescapável, negando-lhes acesso a informações cruciais sobre novas linhagens de garanhões importados e métodos de manejo de ponta. Essa exclusão não se manifestava através de um decreto formal, mas sim por uma negação silenciosa de convites para leilões exclusivos, simpósios fechados e conferências de alto nível. Dessa forma, a propriedade estava condenada a uma obsolescência tecnológica progressiva, isolada da vanguarda da criação nacional, como um cientista expulso da academia, perdendo o acesso aos dados mais recentes de pesquisa. Outra camada de dificuldade emergiu no plano operacional da própria criação equina. O sistema meticuloso de seleção e cruzamento, que por 2 décadas simulou a genialidade do Coronel Augusto, dependia intrinsecamente do conhecimento tácito e da chave interpretativa contida nos registros roubados de Rafael Medeiros. A devolução do livro, embora um ato de reparação, gerou um hiato abrupto na competência técnica da Sereno. Embora os Rivas ainda possuíssem o plantel físico, eles careciam da lógica fundacional para gerir as próximas gerações de forma otimizada. A perda da metodologia secreta transformou a reprodução em um exercício de tentativa e erro dispendioso e incerto, como um complexo maquinário abandonado cujas instruções de montagem foram perdidas, comprometendo irremediavelmente a pureza e o desempenho genético futuro da linhagem que lhes restava. No domínio da percepção pública, a caridade Rivas também sofreu um revés corrosivo. A família havia cultivado uma imagem de benfeitores regionais através de doações volumosas para hospitais e escolas locais, gestos que garantiam capital social. Tais iniciativas, antes aplaudidas como demonstrações de genuíno altruísmo cívico, foram sumariamente reinterpretadas pela comunidade. Passaram a ser vistas como um pagamento calculado pelo silêncio, uma espécie de taxa de blindagem.
Moral comprada através da distribuição estratégica de dinheiro sujo, desviando a atenção da fonte espúria de sua riqueza. O legado filantrópico desintegrou-se em suspeitas, e qualquer nova tentativa de generosidade era observada com extrema desconfiança e rotulada cinicamente como uma manobra desesperada para lavar a alma corporativa. Isso impôs à família uma paralisia no engajamento cívico, pois qualquer ação pública seria inevitavelmente maculada pela memória da fraude original. Ademais, considere o fardo imposto à geração Rivas mais jovem, aqueles que viviam geograficamente distantes, matriculados em universidades de prestígio na capital e completamente alheios ao pântano moral que sustentava suas vidas privilegiadas. A exposição do segredo detonou neles uma crise de identidade aguda e inesperada. O sobrenome, que antes funcionava como um passaporte social, tornou-se de repente um sinônimo de fraude e desonra, levando a um escrutínio social implacável. Eles não eram culpados pelo roubo original, mas eram os beneficiários diretos e, consequentemente, os portadores da vergonha histórica. A riqueza dos pais, que lhes garantia uma vida de luxo e isenção, parecia-lhes agora um veneno lento, comprometendo irremediavelmente sua capacidade de forjar carreiras e reputações dissociadas da mancha da Sereno. A Casa Grande se transformou, na imaginação dos herdeiros ausentes, em um monumento à hipocrisia, incitando neles o desejo intenso de se desvincular de um legado que lhes fora imposto como uma herança moralmente contaminada. A desilusão com o pedestal familiar revelou-se um custo psicológico incalculável, que superava em muito as perdas monetárias. A exposição da fraude desencadeou um problema de proporções éticas sem precedentes no próprio Fórum Regional, atingindo diretamente a estrutura judiciária local. Juízes e promotores que mantinham relações sociais ou mesmo vínculos econômicos indiretos com o clã Rivas se viram repentinamente envolvidos em um impasse de parcialidade. A integridade dos magistrados foi colocada sob escrutínio silencioso. Afinal, como poderiam julgar imparcialmente futuros litígios envolvendo a Fazenda Sereno, sabendo da origem espúria de seu poder, sem que isso levasse à necessidade de um dispendioso e constrangedor processo de autoexclusão de ofício? O resultado foi uma paralisia sutil no juizado, onde processos menores envolvendo a Fazenda eram protelados indefinidamente ou transferidos para comarcas distantes, um reconhecimento tácito de que o sistema judicial local estava contaminado pela influência da riqueza desonesta que ele próprio deveria fiscalizar e punir. Em contraste com a rigidez dos tribunais, a Mansão Sereno sofreu uma metamorfose sensorial para seus habitantes. O casarão, antes repleto de ecos de celebrações passadas e o aroma da cera de polimento, passou a exalar uma frieza opressiva. Os vastos salões, banhados por uma luz que se filtrava através das vidraças históricas, pareciam agora iluminar cada detalhe com uma clareza incômoda, expondo a poeira metafórica da mentira acumulada. O silêncio noturno, antes reconfortante, amplificava-se, preenchido por um ruído fantasma da consciência. A madeira do assoalho, que rangia sob os passos, parecia lamentar a história do fundador. A família sentia-se vigiada não por vizinhos, mas pelas próprias paredes do lar, que se recusavam a proteger o segredo, transformando o refúgio material em uma espécie de prisão suntuosa, onde o ar parecia mais pesado e menos respirável. Paralelamente a este declínio na esfera da elite, a história do potro e o resgate do livro genético foram absorvidos pela cultura popular regional, cristalizando-se em uma nova camada de folclore local. O caso deixou de ser um mero relatório policial para se tornar uma lenda de vingança quase mítica.
Rafael Medeiros, o estrategista europeu, foi transfigurado em uma figura quixotesca de justiça, um herói que usou a elegância e a inteligência para derrubar o opressor, em oposição à força bruta. A história do potro da lua crescente, depositado na soleira da porta, começou a ser recontada nas tavernas e nas reuniões de fazendeiros como um conto moral, uma parábola sobre a inevitabilidade do retorno, onde o erro do pai era cobrado com o símbolo mais caro e simbólico. O evento se tornou um referencial cultural, um marco temporal que dividia a história local entre antes e depois da chegada de Eclipse. Construindo sobre esta vulnerabilidade legal e moral, o fantasma da fraude fundacional abriu uma caixa de Pandora de contestações históricas sobre as divisas territoriais da Sereno. O conhecimento público de que o patriarca Augusto Rivas não operava com total probidade incentivou pequenos proprietários vizinhos e ex-empregados que alegavam perdas territoriais na época da expansão da fazenda a reativarem antigos processos de demarcação. Tais indivíduos, antes intimidados pelo poder e pela reputação Rivas, encontraram na desgraça da família a coragem e, crucialmente, o respaldo moral para desafiar as cercas da propriedade. O custo da litigância para Bernardo disparou, forçando-o a empregar um exército de advogados para defender cada metro quadrado de terra, que agora era contestado não apenas por fatos cartoriais, mas pela presunção histórica de má-fé por parte do fundador Rivas. Para aprofundar a análise, considere o impacto direto da desonra na relação pessoal da família com o consumo e o luxo. O prazer derivado de suas posses sofreu uma extinção abrupta, um fenômeno psicológico conhecido como anedonia aplicada ao patrimônio. Joias, tapeçarias raras e antiguidades, antes colecionadas com orgulho, tornaram-se lembretes silenciosos de que o conforto e a beleza material eram subprodutos diretos da traição inicial. Eles não podiam mais desfrutar de um bom vinho na adega ancestral sem evocar o peso do segredo. O luxo perdeu seu propósito, transformando-se em mero excesso, uma prova tangível da disparidade entre a riqueza visível e a pobreza de espírito que a gerou. A capacidade de encontrar alegria em sua própria opulência evaporou, deixando a família rica em bens, mas empobrecida na capacidade de fruição, prisioneira de seus próprios objetos de desejo. Silenciosamente, a névoa que envolveu o enigma do potro à porta começou a recuar, não dissipada pelo sol, mas pela luz incômoda da verdade histórica que atravessou as décadas. A confluência dos eventos e suas ramificações não mais se apresentam como incidentes isolados, mas sim como os estágios inevitáveis de uma reação em cadeia, onde o ato inicial de desonestidade, perpetrado há 20 anos, finalmente alcançou seu momento de precipitação química. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebe-se que a crise na Fazenda Sereno transcendeu a mera disputa patrimonial. Ela se tornou um espelho da falência das fundações sobre as quais o poder regional havia sido erigido, revelando a fragilidade da autoridade quando despida de integridade ética. Ao unir os fios da narrativa, testemunha-se como a arquitetura social, política e econômica que sustentava o clã Rivas se desmantelou, não por um ataque frontal, mas pela erosão gradual da confiança. O que era antes uma estrutura monolítica e inquestionável, suportada pelo silêncio cúmplice de gerações, mostrou-se, na verdade, uma cenografia complexa, cuja beleza superficial desabou sob o peso da realidade. A justiça negociada por Elias Vidal, embora imperfeita em sua forma legal, impôs uma pena muito mais severa do que qualquer condenação formal. Ela condenou a família a uma redefinição existencial compulsória. O castigo não veio do confisco de bens, mas da anulação do significado por trás desses bens, tornando o luxo redundante e o nome familiar, antes um ativo,
em um passivo oneroso. A convergência de todos esses fatores, a perda da ascendência moral, a degradação do valor simbólico do solo, a paralisação do crédito e a crise de identidade dos herdeiros, estabeleceu um novo e irreversível panorama. A Fazenda Sereno, embora fisicamente intacta, foi moralmente desapropriada. Essa desapropriação invisível gerou uma reconfiguração do poder na comarca, onde o vácuo deixado pela queda dos Rivas atraiu novas forças, ansiosas por preencher o espaço político e social. A história do potro, de um mistério bizarro, ascendeu à categoria de mito fundador de uma nova ordem, um marco que separa o tempo da ilusão da era da inevitabilidade. Neste entrelaçamento, o indivíduo, mesmo agindo à distância, demonstrou ser capaz de manipular a percepção pública e as estruturas de poder com maior eficácia do que qualquer intervenção policial direta. A vingança, executada com a precisão de um cirurgião intelectual, usou o simbolismo e a psicologia para corroer o inimigo de dentro para fora. A resposta da família, inicialmente focada na contenção do escândalo, evoluiu para uma introspecção forçada, uma busca dolorosa por autenticidade que agora permeia as relações mais íntimas e a gestão do seu patrimônio. Eles se tornaram arqueólogos da própria história, cavando em busca de verdades remanescentes para construir uma base minimamente sólida para o futuro. A lição latente que emerge desta complexa tapeçaria de decepção e reparação aponta para a durabilidade da verdade sobre a transitoriedade da mentira. Não é a força bruta que prevalece, mas a persistência do fato incontornável. O potro, ao cumprir sua missão como arauto da calamidade, estabeleceu que todo o império construído sobre fundações movediças está fadado a ruir sob o peso acumulado das omissões. A transição para o desfecho final se impõe agora, exigindo uma última reflexão sobre o que, de fato, constitui a verdadeira herança e qual é o custo real da redenção em um mundo onde a honra é uma mercadoria facilmente falsificável. A Fazenda Sereno, agora despida de sua glória ilusória, aguarda a conclusão da sua própria sentença, a qual não será proferida por Elias Vidal ou por qualquer corte, mas pela fria e implacável lógica do tempo. A narrativa se curva em direção ao seu ponto culminante, onde a complexidade das interconexões se traduzirá na derradeira e fundamental compreensão do que foi realmente resgatado daquela porta. A reflexão final se concentra em como o evento singular transformou a própria essência do tempo para os envolvidos. Para a família Rivas, o passado não é mais um porto seguro de memória seletiva, mas uma correnteza turbulenta que invade e perturba o presente. Cada objeto, cada tradição carrega agora o duplo significado da opulência e da origem maculada. Eles estão presos em um ciclo de vigilância e reavaliação, onde a segurança material é constantemente minada pela insegurança moral. A estabilidade que desfrutavam era, afinal, uma ilusão sustentada por um ato de força e astúcia, um castelo erguido sobre a areia. O inspetor Elias Vidal, por sua vez, carrega o peso da sua decisão de operar na zona cinzenta entre a lei e a moralidade. O sucesso em desvendar o enigma do cavalo não resultou em um triunfo claro da ordem legal, mas em um reconhecimento amargo das limitações do seu ofício. Ele é o portador do segredo de uma justiça negociada, um agente que, ao buscar a verdade, precisou fazer concessões para evitar um caos maior. Essa experiência sedimenta nele a certeza de que alguns mistérios não são resolvidos com algemas, mas com a restauração de equilíbrios que a lei não pode impor sozinha. A narrativa, ao se aproximar do seu termo, demonstra que a vingança de Rafael Medeiros não foi um ato de destruição, mas de recalibragem. Ele usou o potro como um pêndulo,
forçando o sistema Rivas a oscilar violentamente até atingir um novo ponto de estabilidade, um que reconhece a sua contribuição e a fraude do patriarca. A fazenda Sereno, despojada de sua falsa auréola, é compelida a iniciar uma jornada de legitimação, onde a futura honra terá que ser conquistada, não herdada. O legado que lhes resta é o da fragilidade exposta, mas também o da possibilidade de reconstrução a partir de uma base mais autêntica. Essa é a ponte que se estende para o desfecho, onde a complexidade das relações e a profundidade da decepção se condensam na derradeira e fundamental compreensão do que significa, verdadeiramente, a posse. A profunda e silenciosa reestruturação que se operou na Fazenda Sereno ultrapassou a esfera visível das relações sociais e econômicas, instalando-se no domínio do que é tacitamente aceito. A família Rivas aprendeu, de forma inexorável, que o silêncio que protege o erro é o mesmo que o aprisiona e que a libertação só se concretiza pela exposição. O cavalo, em sua chegada muda e misteriosa, atuou como o catalisador que forçou a ruptura com a complacência histórica. A convergência dos interesses de vingança de Rafael Medeiros, da lealdade ferida de Josué e da busca por autenticidade de Sofia, desvelou o complexo mecanismo de proteção que encobria a fraude, demonstrando que a teia de relações humanas é o ponto mais vulnerável de qualquer império construído sobre a mentira. Essa revelação coletiva não apenas puniu os Rivas, mas também iluminou a hipocrisia de toda uma região que se beneficiou, ou ao menos tolerou, o poder dos Rivas. A comunidade, ao absorver a lenda do potro, reescreveu seu próprio senso de justiça, validando a ideia de que o resgate moral pode vir através de vias não convencionais. O desfecho não é sobre quem ganhou ou perdeu o dinheiro, mas sobre quem recuperou ou sacrificou sua alma no processo. A jornada do inspetor Elias Vidal, embora profissionalmente resolvida, ressalta a insuficiência da lei formal para lidar com as máculas históricas. Ele testemunhou que a verdadeira penalidade reside na erosão do respeito e na impossibilidade de desfrutar de uma riqueza ilegítima. A Fazenda Sereno, agora nua de suas ilusões, enfrenta um futuro onde a única garantia de sobrevivência é a honestidade radical. A conclusão que se anuncia não trará um final feliz, mas uma paz complexa, a paz que advém da aceitação da verdade inegável. O mistério do potro se encerra, deixando para trás um rastro de consequências que servirão como o verdadeiro e duradouro monumento ao que foi descoberto.